Bom dia a todos. É um privilégio ter sido convidado pelo pastor Johnny para relembrar a história da IPV, da qual sou parte desde o final da década de 60. Acho que o Johnny me convidou para essa tarefa porque sabe que admiro muito o Weber, que foi pastor da igreja naquela época. Como são muitas informações, vou ler o texto que escrevi. Relembrar a história do povo de Deus com seus momentos de queda e exaltação fortalece nossa fé e nos dá esperança para continuar nossa jornada cristã. Lembrar fatos e testemunhos mostram que os princípios de fé, esperança e amor são pilares imutáveis da igreja através dos anos. Vou recordar, portanto, fatos que vivenciei na história da IPV há meio século atrás. Para isso, vou parafrasear o profeta Jeremias, quando disse: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em 1967, Viçosa era um vilarejo, melhor dizendo, uma roça. Tinha cerca de 15 mil habitantes. Era uma cidade muito pobre, numa região também pobre. Só se chegava aqui por estradas de terra, ora com muita poeira, ora com muito barro. A cidade também tinha poucas ruas calçadas. O congestionamento, no caso diferente de hoje, era não de carros, porque havia muito poucos carros, talvez uns 6 ou 7 carros, ou mais. O congestionamento era de charretes e carroças que enchiam a cidade por todos os lados. Também não havia muitos médicos em Viçosa, talvez meia dúzia. Já a universidade, por outro lado, naquela época me parecia mais uma escola rural. Aliás, o nome já dizia Universidade Rural de Minas Gerais. Ao todo, deveriam existir aqui uns 500 estudantes que residiam no próprio campus da universidade. Poucos moravam na cidade. Acho interessante ressaltar aqui como era o campus naquela época e também hoje, em certa forma, porque isso marcou e tem marcado a vida dos estudantes que chegam a Viçosa. O campus tinha um aspecto sombrio, sem nenhum atrativo, a não ser a natureza, principalmente à noite. Um ambiente de solidão e desespero, aumentado pelo isolamento da universidade em relação à cidade e o próprio distanciamento das famílias dos estudantes. Além disso, os calouros eram submetidos a um trote desumano e cruel por quase 3 meses. Eu diria uma prática revoltante que afrontava a dignidade de qualquer indivíduo. Esse ambiente desconfortável e intolerável gerava uma vontade imensa de ir embora, o que realmente acontecia com muitos calouros. Esse ambiente favorecia e ainda favorece o consumo de álcool nos fins de semana e hoje o consumo de álcool e drogas. Todavia, muitos como eu acabavam resistindo e ficando em Viçosa.
Aos poucos, fui descobrindo que não era tão tenebroso morar aqui. Ainda sob a pressão desse ambiente de solidão e desconforto, que era a vida no campus, um jovem louro de cabelos longos, com sotaque carioca, de Copacabana, chamado Jorge Henrique Kling de Moraes, ele faz questão desse Kling de Moraes, apareceu no meu quarto. Sabendo que eu era crente metodista, veio me convidar para participar da ABU e também para visitar a Igreja Evangélica de Viçosa, como assim era chamada na época. Prometi a ele e fui. Ali começou a razão de eu estar em Viçosa até hoje. Aqui também vale a pena destacar o papel importante da igreja como uma comunidade acolhedora. Tendo me envolvido com a igreja, com a mocidade e ocupado a mente com servir ao Senhor enquanto estudava, me trouxe ânimo, alegria e prazer em continuar em Viçosa, ou continuar aqui em Viçosa. Hoje, a igreja, felizmente, tem exercido esse ministério através dos programas de apadrinhamento de calouros e acolhimento de suporte e apoio a todos que chegam à igreja por qualquer motivo. A igreja, naquela época, em 1967, era constituída por cerca de 10 famílias, mais ou menos, e uns 20 jovens universitários, que formavam a mocidade. Além de algumas famílias de professores norte-americanos que vieram dar suporte ao ensino na UFV. Essa mocidade possuía características inigualáveis. Exageros à parte, não era um grupo de jovens que se reunia uma só vez por semana, mas se reunia todos os dias. A gente se reunia no refeitório, nos ensaios do coral, nos pontos de pregação, nos cultos e, sobretudo, na casa do pastor. Era uma mocidade alegre, totalmente engajada e comprometida com a igreja. Porém, havia, sem dúvida, muito entusiasmo na mocidade, mas também havia a presença de 2 líderes, que eu diria fascinantes: o pastor Heber e sua esposa Márcia. Sinto-me honrado, Heber e Márcia, diria emocionado, por ser encarregado de lembrar alguns fatos que marcaram a passagem de vocês por essa igreja. O Weber chegou em Viçosa pastor recém-ordenado em 1966, com 24 anos, e Márcia em 1967, quando se casaram, ano em que eu também entrei na universidade. Vou me referir primeiro a Márcia, porque ela liderou os jovens de um modo especial. Ela tinha apenas 18 anos quando chegou a Viçosa. Era uma pessoa batalhadora, extrovertida e uma líder natural. Esses talentos fizeram dela uma pessoa marcante, principalmente organizando um coral fantástico, com 17 jovens. A maioria nunca tinha cantado em coral. Nesse coral, imagine, me tornei um tenor. Nem sabia o que era isso. Ela conseguiu que eu cantasse hinos como Deus dos Antigos, Rude Cruz, Ao Meu Redor e muitos outros. Esse coral ensaiava incansavelmente para cantar em serenatas, nas casas dos aniversariantes da igreja, nas praças de Viçosa, no tiro de guerra, na universidade, nos pontos de pregação
e, obviamente, nos cultos. Além de piano e órgão, a Márcia tocava acordeon, que era muito útil nos pontos de pregação, onde sempre íamos juntos, na Kombi da igreja, que ela às vezes dirigia. Fazíamos tudo isso, acreditem, e sobrava tempo ainda para estudar para as provas na universidade, ainda que tivesse que varar madrugada adentro. Fazer parte desse coral era uma alegria enorme, porque além de estar contribuindo para o louvor e adoração na igreja e na evangelização da cidade, nos fazia esquecer a saudade de casa, do ambiente sombrio e solitário da cidade e do campus, e nos dava uma oportunidade de crescer a nossa amizade e a nossa fé. Muito obrigado, Márcia, por seu esforço e dedicação na condução desse coral. Bem, agora chegamos ao Weber. Weber chegou em Viçosa com uma missão importante e difícil. Dar continuidade à igreja implantada pelo seu irmão, reverendo Elben, e o fez com muita propriedade. Além de ter sido um líder espiritual, para mim o Weber tornou-se um amigo ímpar e inesquecível. Para mim, o Weber parecia um desses personagens de filmes como Lawrence da Arábia, Doutor Zhivago, Caçadores da Arca Perdida, etc. Sua aparência era de um lord inglês, escritor russo ou alemão, ou melhor dizendo, um escritor sul-africano. Acho que de português Weber não tinha nada. Nem louro, nem moreno. Agora sim, cabelos branquíssimos. Era muito tímido, ao contrário da Márcia. Mas isso era seu charme. Se ruborizava demais com nossas brincadeiras. Tinha uma voz mansa, aveludada, assertiva, incisiva e encorajadora. Weber era uma pessoa determinada, de valores cristãos inarredáveis, de uma liderança silenciosa, sem imposição, mas com carisma e coração. Liderou os jovens a participarem de inúmeros pontos de pregação, indo ele mesmo, junto conosco, na Kombi ou na sua motocicleta, nos levando para baixo e para cima. Vale destacar que Weber tornou a todos nós uma espécie de missionários. Evangelizávamos com histórias infantis, filmes evangélicos e outros recursos nos pontos de pregação do Cantinho do Céu, no Arrebenta Rabicho, no Vale do Sol, em Ponte Nova, em Ubá e outros lugares. O que nos tornou, o que veio a tornar um embrião para muitas igrejas evangélicas que existem atualmente em Viçosa. O Weber também foi um conselheiro sábio. Não precisava marcar hora, estava o tempo todo com a gente. Muitas vezes fazia refeições junto com os jovens no refeitório da universidade. Nessas andanças, nossas dúvidas e anseios iam sendo discutidos naturalmente, e muitas eram assim eliminadas. Não só tirava as nossas dúvidas, mas compartilhava as dele também. Afinal, era jovem como nós. Nisso, Weber, você fez a diferença nas nossas vidas. Talvez nem você mesmo saiba disso. O fascínio exercido pela personalidade e seu caráter, Weber, falavam mais do que sua voz. Certamente foi isso que mais marcou a minha vida e que ficou na minha lembrança. Estranho, porém,
que não tenhamos compartilhado seus anseios e sonhos. Não houve tempo para isso. Que pena. Talvez foram esses sonhos que te levaram para tantos lugares distantes daquela viçosa miúda de 1967. A sua veia missionária, narrada no seu livro Vida de Pastor, retrata bem suas experiências com Deus e a realização daqueles sonhos que deve ter acalentado na sua juventude. Heber, que Deus continue te abençoando e que ainda possa continuar impactando vidas por onde passar. Concluindo então, eu quis trazer à memória aquilo que certamente marcou a vida de muitos irmãos que participaram e ainda participam hoje dessa vibrante história da nossa IPV. Muito obrigado.